Pronto. Eu acho que é isso, né? Já passaram aí 5 minutos, né? Sejam todos bem-vindos aí, quem entrou por último. Acho que ninguém entrou por último, né? Então, vamos iniciar mais uma aula. Galerinha, eu acompanhei as últimas aulas que o professor Felipe fez com vocês, né? E eu tinha passado para vocês o princípio multiplicativo, que a gente acho que foi na semana passada. Isso, acho que foi na semana passada. Teve a aula, né, de princípio multiplicativo. Depois fizemos uma aula de probabilidade. E aí o professor Felipe, ele começou com vocês, né, eu acho, a parte de estatística, falando dos conceitos básicos de estatística. Em seguida, ele passou 2 listas de exercícios para vocês, a quinta e a sexta lista, né? E essa parte de estatística, né, ela é bastante interessante. Eu quero fazer uma aula especial voltando a esse tema com vocês, essa parte de estatística. Mas nessa aula de hoje, né, eu vou pular para a sexta lista de exercícios sem ter nenhum prejuízo, que é em relação a medidas em estatística. E aí eu vi que ele postou uma aula, né, falando, né, de média aritmética, média ponderada. Depois ele falou de moda, mediana e amplitude, né? Foram os conteúdos que ele passou para vocês. Esses conteúdos eu julgo eles de extrema importância. Por quê? Primeiramente porque a gente vai usar muito no dia a dia, né? Por exemplo, com gastos mensais para calcular, né, a média de preço ali de supermercado, a média de preço de posto de gasolina, né, e por aí vai. E nos exames vestibulares, essa parte aí de medidas estatísticas, ela cai bastante. Ela cai bastante. E como tem muitos nomes que são parecidos, né, é muito fácil você cometer alguns erros. Essa parte do conteúdo é uma parte tranquila, é uma parte que não tem uma grande complexidade. E aí eu selecionei alguns exercícios da sexta lista, que a entrega, se eu não me engano, o professor Felipe colocou para hoje, né, a entrega dessa atividade. E como a entrega dessa atividade é para hoje, eu vou fazer a resolução desses exercícios, tá bom? Então, olha só, esses exercícios são lá da página 223, então eu vou anotar bem aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, ó, página 223, certo? E aí o primeiro exercício ele diz, né, então vocês vão ver que não tem grande complexidade essa parte do conteúdo, e à medida que eu vou resolvendo, a compreensão, né, desse conteúdo, ele vem junto, né? Esse conteúdo é bastante interessante aprender, né, praticando, fazendo exercício. Então, o comando da questão diz, ó, o quadro mostra, né, e às vezes eu não estou olhando para vocês, eu acho que nem as outras turmas perguntaram, é porque eu estou espelhando a tela do meu computador na televisão, por isso que eu estou olhando para a televisão, beleza? Assim fica maior para me visualizar, e eu ganho um pouquinho mais de espaço aqui na mesa. E aí o comando da questão diz, né, o quadro mostra as notas de 4 alunos do 8º ano na disciplina de ciências. Então, nós temos 4 alunos, que é o Bruno, a Camila, a Marcela e o Roberto. Então, vamos lá. Ó. O Bruno tirou, né, em uma prova 6,5, 7,5, 7, 7,5 e 6. Essas foram as notas do Bruno. Essas são as notas da Camila, as notas da Marcela e as notas do Roberto, certo? E aí, na letra A, ele diz, ó, determine a média de notas de cada um dos alunos. O que significa a média, né? E aí a compreensão vem bem fácil, né? No nosso colégio, né, nós temos aí 4 bimestres, certo? 4 bimestres, 4 bimestres. E aí, para você ser aprovado no final do ano, você tem que tirar uma nota maior ou igual a 6, né? Então, a sua média, somando todas as notas e dividindo pelo 4 bimestre, né? Por 4 bimestres, você vai ter a sua média. Então, se eu for calcular a média, por exemplo, aqui, ó, então eu vou colocar aqui, ó, letra A,
e vou escrever aqui, ó, a média de Bruno. Então, olha só, a média, e aí a gente representa com a letra M, e eu vou colocar um índice bem aqui, ó, B, né? Média de Bruno. Como é que eu calculo a média de Bruno? A média de Bruno vai ser a soma de todas as suas notas dividido pela quantidade de somas que eu fiz. É o que, professor? Não entendi nada. Vamos lá, ó. Eu vou somar 6,5, olha só, 6,5 mais, aí, ó, 7,5, foi a nota que ele tirou em uma outra prova, mais 7, foi uma nota que ele tirou em uma outra prova, mais 7,5 em outra prova, certo? Mais 6 em outra prova, certo? E aí agora eu vou dividir esses resultados, pela quantidade de vezes que eu somo. Então eu somo 1, 2, 3, 4, 5. Então a média eu vou somar tudo e dividir pela quantidade de elementos que tem, no caso, na parte do denominador. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir aqui por 5. E aí, eu consigo obter a média de Bruno. Então, a média de Bruno vai ser... E aí, agora eu posso começar a fazer essas somas, né? 6,5 mais 7,5, eu gosto de pensar da seguinte maneira, ó. Eu vou passar meio para cá, aqui fica 7, né? Então, aqui ficou 7 e aqui também ficou 7. 7 mais 7, 14. Com mais 7, 21. Com mais 7 daqui, ó, com mais 7 daqui, 28. Com mais meio, 28,5. Com mais 6, né? Aí o que eu vou fazer? 28,5. Vou passar meio para lá. Então, eu passo 2, fica 34, com mais 4 que sobrou, 34,5. Então, olha só, 34,5, fazendo esse cálculo aí mentalmente. Deixa eu dividir aqui, certo? Dividido por 5. Então, eu somo tudo e dividido por 5. E aí, ele tirou, né, a soma de todas as notas, 34,5. Agora, eu vou dividir, ó, 34,5 dividido por 5. 34,5 dividido por 5, isso vai dar aqui, que eu fiz na calculadora, 6,9. Então, a média de Bruno vai ser 6,9. Então, se a média, né, para aprovação na disciplina de ciências, né, for 6, o Bruno vai estar aprovado. Agora, eu vou trocar aqui a cor da caneta e fazer a média, certo? A média de Camila. A média de Camila. Camila tirou 8 pontos na primeira prova, então a Camila foi lá, tirou 8 pontos na primeira prova, mais 8 pontos na segunda prova, mais 7 pontos na terceira prova, mais 6,5 aí na quarta prova, mais 7,5 na última prova. E aí eu vou dividir, certo, pelo mesmo raciocínio que a gente aplicou para o Bruno. Eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos no meu numerador, então eu vou dividir tudo isso por 5. Então, a média de Camila, vai ser 8 mais 8 vai ser 16, certo? Com mais 7, você passa 4, 20, sobra 3, 23. E aqui eu vou fazer a soma assim, ó. Eu vou passar meio para cá, fica 7. 7 mais 7, 14. E aí ficou, né, 23 mais 14, né? Então, fica 7 e aqui 3. Então, Marcela teve aí a soma das suas notas, né, de 37. E aí eu vou dividir esse resultado por 5. Então, 37, né? Vou fazer aqui na calculadora, dividido por 5, dá igual a 7,4. 7,4. Foi a média aí de Camila. Agora, para a gente não perder essas informações, e eu vou precisar um pouquinho mais de espaço para anotar esses dados, eu vou anotar aqui, ó, que a média
que a média de Marcelo, né, de Bruno, vou colocar assim, ó, B de Bruno, o Bruno tem uma média de 6,9. A Camila, vou colocar aqui, ó, C de Camila, 7,4. Essas foram as duas médias que calculamos. Agora eu vou apagar essas partes aqui, certo? Para eu poder fazer de Marcela e Roberto. Então, eu vou apagar tudo isso daqui, certo? Vou deixar indo da Marcela aí. E vamos passar para o próximo. Agora vai ser a Marcela. Eu vou escrever assim, ó. A média da Marcela vai ser igual a 5, certo? Mais 5,5, que ela tirou, mais 4,5, mais 5,5, mais 6. Essas foram as médias que ela tirou. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos que eu fiz a soma. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir por 5. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. A média de Marcela foi igual. Agora, a gente vai somar aqui, ó. 5 mais 5,5 dá 11,5. Eu vou pegar meio daqui, ó, e passar para cá. Então, ficou 12. Com mais 4, 16. Com mais 6, agora eu vou usar o 6 aqui, ó. Não quero usar o 5,5, não. 16. Eu pego 4, fica 20, com 2 que sobrou, 22. Né? Com mais 5,5, vai dar 27,5. Então, aqui dá 27,5. E eu vou dividir essa nota por 5. Agora, fazendo aqui na calculadora 27,5 dividido por 5, Marcela teve uma média aritmética aí de 5,5. E aí eu vou anotar a média dela bem aqui. Então, vou escrever aqui, ó, Marcela, né? M de Marcela, 5,5, a média de Marcela. Beleza? Todo mundo me acompanhando? Alguma dúvida em relação até essa parte? Agora falta só fazer a média aritmética, no caso aí, né, de Roberto. Então, vamos aí passar para o Roberto. Então, a média, né, eu vou colocar assim, ó, a média R, média de Roberto, vai ser 4,5. Então, Roberto tirou 4,5. Na segunda prova, ele se esforçou e tirou 7,5. Na terceira prova, ele relaxou e tirou 5. Né? Na quarta prova, ele repetiu o resultado. E na última prova, ele tirou um notão aí de 8 pontos. Tudo isso eu vou dividir, certo, aqui, ó, por 5. Por que por 5? Porque é 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Agora eu vou fazer essa soma assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse meio e jogar para cá. Então, 7,5 mais meio fica 8, com mais 4, 12, certo? 5 mais 5 é 10, com mais 12, né, é 22, com mais 8, 30. Então, a média de Roberto vai ser 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, a média aqui, ó, de Roberto, que eu vou anotar aqui, a média de Roberto foi de 6 pontos. Então, a média aritmética, né, ela é, no caso, você soma tudo e divide pela quantidade de elementos que você somou. Então, essa daqui é a resposta, todas essas aqui são as respostas do meu item A. Agora tem o item B. Deixa eu apagar aqui, que eu vou precisar de espaço novamente. Pegar minha super mega borracha e finalizar toda essa parte aqui. Certo? Agora a letra B. Para serem aprovados nessa disciplina, os alunos precisam de média maior ou igual a 6. Qual dos alunos acima foram aprovados? Então, todo mundo que tem média igual a 6, né, igual ou maior do que 6, né, vai ser aprovado. Então, o Bruno está aprovado, a Camila está aprovado e o Roberto está aprovado.
Então, todos esses que eu circulei seria, no caso aí, a letra B. Então, a letra B seria Bruno, Camila e Roberto. Como a Marcela tirou uma nota, né, 5,5, é menor do que 6, né, ela está aí, no caso, não aprovada nessa disciplina. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui no chat, ver se surgiu alguma dúvida, né? Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo, turma, esse primeiro exercício? Posso prosseguir? Posso continuar? Tranquilo? Facinho, né, essa parte? Esse conteúdo eu acredito que é o mais fácil do bimestre aí para quem está precisando de nota, tirar notão na prova, né? Então, é um conteúdo bem fácil essa parte aqui. Então, fácil, além de ser fácil, é muito importante. Então, olha só, questão número 2, Na questão número 2, ele diz o seguinte, ó, o quadro a seguir, né, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, pronto. O quadro a seguir apresenta a altura dos jogadores de basquete, do time do 9º ano do Colégio Y, certo? Do Colégio Y. Aí ele fala, né, o nome, né? Tem o Arthur, ele mede 1,65 m, o Bernardo, 1,69 m, o Fernando, 1,79 m, o Guilherme, 1,75 m, o Marcelo, 1,63 m, o Otávio, 1,69 m, e o Wilson, 1,76 m. E aí ele pede, determine a altura média dos jogadores desse time. Então, a altura média, eu vou somar tudo e dividir pela quantidade de elementos que eu somei. Então, vou pegar aqui a minha caneta, ó, letra A. Então, a média vai ser a soma de todas as alturas. Então, vai ser 1,65. Vou pedir a ajuda de vocês. Enquanto eu estou anotando os resultados, vocês poderiam fazer essas somas aqui, ó. 1,65 mais 1,69, mais 1,79, mais 1,75. Eu quero que vocês somem para mim todas essas alturas. Por gentileza, alguém faz isso? Por favor, me ajudem aí. Né? 1,65 mais, né, 1,69 mais 1,79, né, a terceira altura, mais 1,75, certo? Mais 1, e não deu espaço, né? 1,75, 1,63, mais, e aí agora eu vou afastar um pouquinho, parei lá no 63, mais 1,69, mais 1,76. Então, eu coloquei todos os números aqui na ordem aí que apareceu na tabela. Agora, eu vou passar aqui, ó, uma linha, certo? E vou dividir pela quantidade de elementos. Tem quantos aqui, ó? Vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogadores no time de basquete. Então, eu vou dividir por 7. Então, a média, né? A média vai ser, né? Vai ser um valor dividido por 7. Alguém fez aí? Deixa eu olhar no chat. Se alguém fez essas somas aqui que eu pedi para me ajudar. Deixa eu ver. Ninguém? Alguém está fazendo? Então, a Sofia falou que é 10,21. Sofia, muito obrigado mesmo. 10,21. Então, eu vou anotar aqui, ó. 10,21 é a soma de todas as alturas, né? Então, agora eu vou pegar, ó, 10,21 e dividir por 7. Vou dividir por 7. E aí, a média dessas alturas, né, deu 1,46. Mas eu acho que essa média deu baixa, né? Porque, olha só, por que essa média deu baixa? Vamos avaliar esse resultado, né? Olha só, o menor jogador tem 1,65 m. Então, a média, ela sempre vai estar entre o menor valor e o maior valor.
Então, como esse valor deu 1,46, a gente tem que fazer essa soma novamente, a gente tem que realizar essa soma novamente e verificar esse resultado, né? Então, vamos fazer novamente. Me ajuda novamente aí, Sofia. Calcula novamente para mim aí, que eu vou calcular junto com você para ver se está certinho. Vou até fazer na calculadora, ó. 1,65, certo? Mais 1,69, mais 1,79, mais 1,75, mais 1,63, mais 1,69, mais 1,76, né? Então, esse resultado aí, se eu não, deixa eu ver, eu fiz alguma coisa errada também, vou fazer de novo. 1,65 mais 1,69 mais 1,79, o terceiro resultado, certo? Mais 1,75 mais 1,63 mais 1,69 mais 1,76. Então, deu 11,96. Faltou, Sofia, até aqui ficou certo, mas ficou faltando você somar mais um aqui para dar 11. Tá? Mas muito obrigado mesmo aí. Deixa eu anotar aqui, ó. Agora essa soma vai dar 11,96 dividido por 7. Dividido por 7. Agora eu vou apagar esse resultado, certo? Agora eu vou dividir isso daí por 7, que agora sim eu consegui o resultado, que vai ser de 1,71. Lembra que eu falei, né, que era que a média das alturas vai estar sempre entre o menor valor, entre a menor altura é do Arthur, certo? A menor altura é do Arthur. Deixa eu ver se tem outro. Não. A menor altura não é do Arthur, é do Marcelo, que é 1,63. E a maior altura que é do Fernando. Vocês podem verificar, ó, que 1,71, né, metros de altura, né, que esses rapazes têm, está entre 1,63 e 1,69. E essa daqui é a resposta da letra A. Tranquilo? Agora vamos fazer a letra B. A letra B, ele diz o seguinte, ó. Qual é a mediana das alturas dos jogadores desse time? Explique o significado desse valor. Agora, observem bem, né, que a palavra média e mediana, elas são semelhantes. E é justamente essa parte que todo ano cai no Enem. Ele pede, às vezes, para você calcular a mediana e você confunde com a média aritmética. Mas o que é a mediana? A mediana, ela vai ser o resultado que fica ali, né, no caso, bem no meio das alturas. Beleza, mas como que eu consigo, no caso aí, saber qual seria essa mediana? Por exemplo, eu tenho que organizar essas alturas em ordem crescente ou então em ordem decrescente. Então, eu tenho que colocar em ordem crescente ou então em ordem decrescente. Eu vou colocar em ordem crescente. Por exemplo, a menor altura é do Marcelo. Então, eu venho e escrevo aqui, ó, 1,63. E aí eu vou colocar ponto e vírgula aqui, certo? Maior do que o Marcelo vai ser quem? O Arthur, né? O Arthur aí tem 1,65 m, certo? E aí eu coloco um do lado do outro, em ordem crescente. Depois do Arthur, eu venho para o Bernardo e o Otávio, né? Como eles têm a mesma altura, certo? Eu coloco na ordem aí que eu quiser, porque são os mesmos resultados. Então, 1,69 do Bernardo e 1,69 aí do Otávio. Depois, o outro que é maior vai ser, no caso aí, o Guilherme. O Guilherme tem 1,75 m. Maior do que o Guilherme, eu tenho o Wilson,
E aí eu vou afastar um pouquinho aqui. Eu tenho o Wilson com 1,76 de altura. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,76 de altura. Maior do que o Wilson, eu tenho, deixa eu ver aqui, maior do que o Wilson, né? Eu vou ter apenas o Fernando. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Fernando, que tem 1,79. 1,79. Agora, eu tenho que observar uma coisa, né? Olha só, agora eu vou contar quantos números que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou escolher o número que está no meio, que divide esses resultados em duas partes iguais. Então, o número que divide esses resultados em duas partes iguais vai ser esse número aqui, ó. Vai ser esse número bem aqui. Por que esse número? Porque eu tenho 1, 2, 3 resultados aqui, e do outro lado eu tenho 1, 2, 3 resultados aqui. Quando o número é um número ímpar, eu consigo saber exatamente quem é a minha mediana. É o que divide em duas partes iguais. Então, essa daqui será a minha mediana, porque divide em duas partes iguais. Se fosse um número par, né, eu não ia conseguir colocar 3 para um lado e 3 para o outro. Se fosse um número par, eu teria que somar os dois que estão centralizados e dividir por 2. Mas na frente vai ter um exercício que vai precisar a gente fazer isso. Então, é nesse exercício que nós vamos aí tirar essa dúvida para seguir com a linha de raciocínio dessa questão. Tá bom? Então, a resposta da questão da questão B é 1,69. 1,69 m. E aí eu vou resolver só essa C, certo? E finalizo a aula para fazer a chamada. Então, veja bem, ó, Gustavo também vai fazer parte do time de basquete do 9º ano do Colégio Y. Então, se vocês olharem a tabela, vocês vão ver que Gustavo não está inserido nessa tabela. Gustavo não está inserido nessa tabela. Então, eu vou ter que inserir o Gustavo. Mas, veja bem, eu não vou precisar somar tudo. Por quê? Porque eu já somei todos esses resultados aqui dessa tabela na questão número A. Basta eu pegar esse resultado aqui e somar agora com a altura do Marcelo. Então, ele quer saber a nova média depois que o Gustavo chegou, né, depois que o Gustavo chegou no time. Então, eu vou fazer assim, ó, a média vai ser as alturas dos outros jogadores, a soma das alturas de todos os outros jogadores, mais a altura do Marcelo, que chegou aí para somar, né, no caso, com o time. E aí, agora, eu vou dividir, ficou super torto aqui, né, deixa eu usar o meu shift aqui. Agora, eu não vou dividir mais por 7. Por quê? Porque o Marcelo chegou, né, o Gustavo chegou. Agora eu vou ter uma altura, eu vou ter agora 8 jogadores, não mais 7. Então eu vou dividir aqui por 8. Agora eu vou somar aqui na minha calculadora 11,98, que é 96, né? Mais a altura do Gustavo, que é 1,78. Então, essa nova média aqui, ó, ficou 13,74. E vou dividir tudo isso daí por 8. Dividindo esse resultado, né? Dividindo esse resultado por 8, eu vou obter 1, então eu vou obter 1,72, né, de altura, né? E aí eu vou colocar aí, certo? Assim, em metros, 1,72 metros de altura. Então, olha só, antes do Gustavo chegar, a altura média era de 1,71. Depois da chegada do Gustavo, né? Depois da chegada do Gustavo, eu confundi, estou falando Marcelo. Depois da chegada do Gustavo aqui, a altura do time, né? A altura média do time subiu aí para 1,72. Oitavo ano, na próxima aula, a gente continua resolvendo esses exercícios, né? A gente continua
Isso, e foi isso mesmo, Sofia. Só faltou somar esse último aqui. Só faltou somar esse último. Mas eu usei esse seu resultado aí para adicionar mais esse outro. Então, turma, eu vou fazer a chamada agora, vou interromper aqui a nossa